Prosseguindo nessa série sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, o inciso 3º do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados conceitua o dado anonimizado. Os dados pessoais, sensíveis ou não, podem ser tratados de uma forma que retire a identificação do seu titular, ou seja, passam a ser denominados dados sem rosto, porque deixam de ser relacionados especificamente a uma pessoa natural. E com isso, o dado pode ser anonimizado, que significa que ele é submetido a um método de tratamento que torne anônimo o seu titular. O inciso 3º do artigo 5º da LGPD define o dado anonimizado como o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Portanto, os dados anonimizados são os dados pessoais tratados para a retirada da identificação do titular pelos meios técnicos razoáveis e disponíveis que, ao deixar de ser identificado ou identificável de modo irreversível por meio de tais dados, leva à exclusão da pessoalidade dos dados. De uma forma mais simples, o dado anonimizado é um dado que não contém e não permite a identificação do seu titular, ou seja, era um dado pessoal que passou por uma espécie de tratamento que retirou a sua característica de poder identificar o seu titular e, por isso, deixa de ser um dado pessoal. Então, com a anonimização, os dados deixam de ser pessoais e por isso eles são conceituados pela LGPD apenas como dados anonimizados. Isso é importante porque os dados anonimizados eram dados pessoais que, por esse tratamento dado a eles, deixam de ser considerados como dados pessoais e aí por isso a LGPD em regra não incide mais sobre eles a partir da anonimização. Isso significa que as normas da LGPD não regulam o tratamento de dados anonimizados diante dessa desvinculação dos dados do seu titular. Então a LGPD pode incidir até o momento em que ocorre a anonimização. A partir daí, eles deixam de ser dados pessoais. Então, voltando para os conceitos anteriores, nós podemos resumir esses 3 primeiros conceitos do artigo 5º da LGPD da seguinte forma. Em primeiro lugar, os dados pessoais são o principal objeto de regulação da LGPD e são protegidos por ela. Em segundo lugar, os dados pessoais sensíveis possuem um tratamento diferenciado com uma tutela maior conferida por normas específicas da LGPD. Em terceiro lugar, os dados anonimizados são os dados que deixam de ser relacionados ao seu titular e, por isso, perdem a sua característica de dados pessoais. E, a partir dessa perda, deixam de ser regulados e protegidos pela LGPD. A LGPD não prevê os meios de como tornar um dado anônimo, mas sim que essa forma de tratamento retira o caráter de dado pessoal e, por isso, eles não são mais considerados como dados pessoais. E é nesse sentido, um exemplo principal, a criptografia, ela pode ser utilizada para anonimização, mas ela é um dos meios possíveis para esse tipo de tratamento. Não é errado, a criptografia não pode ser vista como um sinônimo de transformação de dados pessoais em anônimos. Tá? Ela é uma das formas, um dos meios possíveis de anonimização, mas não é o procedimento o tratamento de anonimização de dados não esgota nesse único método, nesse único meio possível que seria pela criptografia. Um dos principais usos na prática da anonimização de dados é o estudo do comportamento de grupos de pessoas. Isso nós vemos diariamente, nossos dados são anonimizados por buscadores na internet, por exemplo, como Google, e por redes sociais, como Facebook, Instagram, para serem inseridos em bancos de dados com históricos de pesquisa e de interesses. Se for possível, a identificação do titular ou a reversibilidade do tratamento de anonimização, os dados não são anonimizados, mas sim pseudo-anonimizados, isto é, qualquer possibilidade de identificação e de reversão do
procedimento de anonimização não torna os dados anonimizados. Tá? Então nós não podemos confundir dados anonimizados com pseudo-anonimizados, que são aqueles em que a anonimização pode ser reversível, ou seja, o titular pode voltar a ser identificado. Porque uma das características da anonimização é a irreversibilidade. Se o tratamento for reversível, ou seja, o dado puder ser novamente relacionado ao seu titular, então não há propriamente uma anonimização, mas uma pseudo-anonimização e os dados continuam sendo dados pessoais. Os dados pseudo-anonimizados são dados que passaram por um processo de anonimização reversível, porque eles podem ser associados ao titular desde que preenchidas algumas condições de segurança, ou que seja revertido totalmente esse procedimento de anonimização. Então, eles são dados aparentemente anonimizados, mas essa desvinculação que se faz em relação ao titular é apenas aparente ou temporária. Por exemplo, em correção de provas de concursos públicos se faz uma pseudo-anonimização dos dados pessoais dos candidatos, seja para uma verificação automatizada dos gabaritos de testes objetivos, seja para a correção individual de testes dissertativos. Se faz uma anonimização temporária em que não se identifica o candidato no momento da correção para evitar eventual parcialidade do corretor, e essa anonimização é revertida após o término da correção para que seja feita a atribuição de nota a cada candidato e a organização da classificação dos candidatos no concurso. Sobre dados anonimizados, era isso que eu tinha a dizer nesse episódio do podcast, e nós voltamos no episódio seguinte tratando do conceito do inciso 4, o inciso 4 do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o banco de dados. E além disso, também eu gostaria de dizer que essa série de glossário da LGPD também tem uma versão escrita da análise de cada conceito do artigo 5º da LGPD no meu site, oscarvalentecardoso.com, e mais especificamente no blog do site, que pode ser aberto diretamente pelo link no site ou pelo endereço oscarvalentecardoso.com/blog. Então até o próximo episódio.